Olá a todos e todas, meu nome é Beatriz, sou bolsista do Programa de Iniciação Científica pela Fundação Araucária. Minha orientadora é a professora doutora Ana Paula Franco Nobili Brandleone. A minha comunicação se intitula Enquanto os Dentes, de Carlos Eduardo Pereira, uma análise para a representação do portador de deficiência física. Essa comunicação é o resultado final dos estudos realizados para o PIBIC, em que o subprojeto domina a construção da representação do sujeito portador de deficiência física no romance Enquanto os Dentes, de Carlos Eduardo Pereira, vinculado ao projeto maior de pesquisa intitulado Processo e Construções Identitárias na Ficção Brasileira Contemporânea, Prática de Educação Literária, coordenada pela professora doutora Ana Paula. O objetivo geral é analisar o romance Enquanto os Dentes, investigando como se dá a representação do deficiente físico e ainda contribuir para a produção da oportuna crítica sobre a representação identitária do sujeito portador de deficiência física. A metodologia utilizada é de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo. Por isso, optou primeiramente pela leitura do código literário e, em seguida, realizou a leitura da oportuna crítica e de referenciais teóricos advindos da teoria da literatura e da produção literária brasileira contemporânea. A análise do romance ela foi feita sob a luz dos teóricos Dal Castanher, 2002, 2005, 2007, Rosenfield, 1976, Bakhtin, 1993, Reis e Lopes, 1988, Kuller, 1999, entre outros. Quando o leitor ele faz a leitura de romance, ele busca conectar com novas experiências de vida. Então, por isso que a literatura deveria buscar apresentar vários pontos de vista e perspectivas e representar também os mais diferentes segmentos sociais. Mas em estudo que a Castanheira realizou entre 1994 e 2004, ela desvela o apagamento de certos grupos, como os negros, os indígenas, os pobres, os deficientes físicos, homossexuais e mulheres, entre outros. E também apresenta a predominância de personagens de origem branca, do sexo masculino, heterossexual, pertencente ao meio urbano, sem deficiente e classe média. E é nesse sentido, a literatura brasileira contemporânea deixa de fornecer determinadas representações da realidade, porque elas não compõem o conjunto das perspectivas sociais. Então, ao marginalizar algumas representações sociais, a produção literária contemporânea ela valoriza algumas vozes, discursos e pontos de vista em detrimento de outros, deixando de lado a multiplicidade de vozes. E essa iluminação de alguns grupos sobre outros, eles estão relacionados com as percepções de mundo daquele que está representando, pois, como coloca Zapponi, representar a literatura é, então, criar um mundo segundo a ótica do criador. E é nesse sentido que o escritor literário pode acabar por privilegiar a representação discursiva de um grupo, do grupo que ele pertence, marginalizando as vozes e as vozes de outras esferas sociais, oferindo essas representações a qual ele não pertence, fazendo obras com estereótipos e distorções. Por isso que Brandleone afirma que não basta dar voz aos excluídos da sociedade ou da história oficial por vozes que buscam falar em nome deles, pois é do próprio excluído que deve emergir a denúncia, o protesto, tornando assim a gente sua própria história. É nesse sentido que Dal Castanheira, 2002 e 2005, defende que é essencial dar voz e legitimidade aos grupos marginalizados, que é necessário democratizar o fazer literário e se voltar a aspectos que estão relacionados à legitimidade, não apenas dar voz, mas sim reconhecer aquele relato como literatura. E é nesse sentido que nós temos o romance Enquanto os Dentes, de Carlos Eduardo Pereira, pois o escritor ele é cadeirante desde 2010 e ele afirma em diversas entrevistas que ele dá que sua situação de cadeirante o inspirou a escrever o romance. O romance ele conta a história de Antônio, que é um sujeito que se tornou cadeirante após um acidente de carro, e ele retrata a viagem do personagem para a casa dos pais. E ele não viu o pai há mais de 20 anos, porque ele tinha uma vida familiar muito conflituosa com o pai, porque o pai era da Marinha e queria que o filho seguisse a mesma carreira, entretanto o filho não quis. Então, a partir daí, ele saiu da Marinha e não viu o filho, não viu o pai, né, há 20 anos. Bom, a narrativa é construída por um narrador heterodiegético que é dotado de focalização onisciente, que assim ele permite ao leitor ter acesso aos pensamentos e sentimentos dos personagens, e os acontecimentos que envolvem os tempos de infância, adolescência, escola naval, relações amorosas e amizades, e do acidente que deixara o Antônio deficiente físico paraplégico. Como podemos perceber na seguinte situação. Na rua, as pessoas vivem olhando para o Antônio, e ele sorri. Eles se imaginaram que eles pensam em cruzar com cadeirantes acompanhado. Tem gente que basta o parque infeliz numa cadeira de rodas que logo se oferece para prestar algum tipo de ajuda. A vontade de mandar para o inferno todos eles, mas não foi essa a educação que recebeu. E a partir dessas lembranças vão ser apresentadas pelo narrador que o leitor pode acompanhar o cruzamento das dificuldades que são enfrentadas por Antônio, dada a sua condição de cadeirante,
e as histórias e conflitos que permeiam até então sua vida. E essa rememoração ela leva a um baralhamento temporal espacial, que para Bakhtin, em 1993, recebe o nome de cronotopo, que relaciona-se com a interligação fundamental das relações temporais e espaciais, levando assim à ruptura da linearidade narrativa, como podemos perceber na seguinte citação. Uma série de ilhas vai passando, diferentes tamanhos, uma série de ilhas de tamanhos diferentes vai passando, algumas de morar, contempladas no plano de relocação demográfica. Quando Antônio se apresentou na escola pela primeira vez, era seu aniversário. Ele fazia 16 anos naquela manhã ensolarada. Chegou sozinho ao distrito, carregando um malão contendo cada item de oval, como é discriminado pela carta recebida, na relação recebida pelos Correios. Então, na citação, o narrador ele põe um momento em que ele está na balsa, indo para a casa dos pais, observando a ilha, que vão passando, e assim ele se recorda que uma daquelas instalações militares, o que o leva a lembrança lá de quando ele tinha 16 anos, que ele chegou na escola militar. Então, o narrador ele tira o leitor do presente e joga para o passado sem um aviso prévio, por isso que fala essa confusão temporal e espacial. E essa contextura semântica provocada pelo cronotopo, ela está muito associada às questões que vão levar o leitor a refletir sobre os desafios a serem enfrentados ou superados pelos científicos, dada a sua individualidade social, que desvela pelo desrespeito ao princípio de ir e vir, que é muito anunciado ao longo da narrativa, como podemos perceber na seguinte citação. Com as limitações físicas, for perdendo trabalhos, não entra mais na maioria dos lugares, não alcança determinadas alturas, não tem a mesma posição de outros tempos, passou a ver tudo por baixo. Abaixo vou citar outros desafios anunciados no romance. As limitações físicas e os cuidados especiais com o corpo. Sua perna esquerda treme ou fica como que dando chutinhos no tendão de Aquiles de alguém que estivesse de pé na frente dele. Esses espasmos acontecem quando o lesado medular sente algum desconforto. Nessas horas, se deve aliviar a pressão. Isso previne o surgimento de úlceras. Dificuldade de locomoção provocada pela falta de estabilidade. Um funcionário de colete laranja, roliço, arma um sorriso torto para o nada e pega sem avisar no apoio da cadeira, conduzindo Antônio até a proa da gaivota. O mar está mexido, o que faz com que a barca chacoalhe um pouco mais do que o normal. E o funcionário de colete acha por bem transferir a manobra de CDR, assim que ele chama Antônio de CDR, para os marujos destinados a outro tipo de colete, que já devem estar acostumados com a operação de transferência entre o barco e o cais, que também balança. A falta de lugares específicos para cadeirante em transportes lugares públicos. Antônio pensa nas considerações que o funcionário de gravata de nó pronto fez antes de sair, que o espaço destinado aos clientes especiais também é ocupado pelas bicicletas, cujo transporte é gratuito todos os dias da semana, respeitando o limite de 10 por viagem, acima disso, sujeito à avaliação. Que os usuários que portam bicicletas não dobráveis, os cadeirantes, são os últimos a embarcar e desembarcar. Precisamente seus amigos, que rarearam depois do acidente. Os amigos sabiam que ele gostava de trabalhar à noite e sozinho. Apesar disso, não chegava a ter surpresa quando o interfone que instalou no ateliê grasnava nas horas mais improváveis. Logo subia alguém com uma garrafa, às vezes um monte de gente junto. Mas isso foi antes do acidente. Então, essa falta de movimento colocada pelo narrador, do protagonista, ela é compensada por um mecanismo narrativo que o coloca em movimento. Que é exatamente se vai e vem da memória, que é esse mosaico de histórias que se misturam no tempo e no espaço. E esse mosaico de história, ele causa uma relação insolúvel de forma versus conteúdo, porque causa uma desorganização textual, com cortes abruptos no tempo, no espaço, os múltiplos planos temporais espaciais, que compromete a coerência textual, mimetiza a própria desorganização de Antônio, um indivíduo perdido em si e deslocado socialmente. E a partir dessa história individual do protagonista Antônio e as agruras sofridas por ele, que o escritor busca fomentar uma discussão de ordem coletiva. Então, ele usa a situação de Antônio para representar o coletivo dos deficientes físicos. Então, é nesse sentido que, enquanto os entes tomem face às iniquidades sociais, como lembra Kant em Direito à Literatura, ele garante os direitos humanos conforme assegurado pela Convenção, os direitos das pessoas com deficiência no artigo 12, parágrafo 3. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Nesse contexto, a literatura ela vai assumir um espaço privilegiado para a legitimação das coletividades repudiadas. Então, ele vai defender os direitos humanos, ele vai recorrer àqueles direitos humanos que não estão sendo cumpridos de maneira correta. Primeiramente, agradeço a Deus por me tirar a realização dessa pesquisa, a minha orientadora Ana Paula, pela atenção, comprometimento, pela Soraya Caia pelo investimento.
Essas são minhas referências. Eu agradeço a todos pela atenção.